Atenção, emissora. Dentro de 5 segundos, abre a nossa rede de rádio. 5, 4, 3, 2, 1. Começa aqui o Jornal Tricolor na Web, um resumo dos assuntos mais importantes do dia no São Paulo. Informação, opinião, novidades. Tudo com a chancela do Tricolor na Web, o site que está com São Paulo 7 dias por semana, 24 horas por dia. Jornal Tricolor na Web. Apresentação, Paulo Pontes. Agora as manchetes do dia. Renovação de Rafinha abre montagem do São Paulo para 2024. Dorival terá quase um time inteiro de desfalques para pegar o Goiás nesta quarta-feira. Erisson volta a ser relacionado e mira a chance para ficar em 2024. Por lesão na coxa, Moreira é cortado da disputa do Pan-Americano. Destaques do Jornal Tricolor na Web. Amigo São Paulino ouvinte da Web Rádio São Paulo, você que me assiste pelas redes sociais do YouTube, do Facebook, do LinkedIn, do Twitter, muito bem, estamos começando aqui o Jornal Tricolor na Web, edição dessa terça-feira, que bom que a segunda ficou para trás, 17 de outubro de 2023, Primavera Brasileira. E o São Paulo assegurou a permanência de Rafinha para a temporada 2024. O clube confirmou na tarde dessa terça-feira a permanência do capitão no ato que abre a montagem do time para a próxima temporada. Campeão da Copa do Brasil, já classificado para Libertadores de 2024, São Paulo tem algumas prioridades internas e vai usar a reta final do Campeonato Brasileiro para definir a maior parte da base que vai disputar o ano que vem. A prioridade 1 da diretoria é assegurar a permanência do Lucas Moura para 2024. Ele foi fundamental para a conquista da Copa do Brasil, tem contrato até o fim da temporada, não definiu qual o destino do futuro ainda. Antes era difícil a permanência do Lucas, mas agora é considerada possível, embora as partes tratem o assunto com cautela. O São Paulo tem como prioridade manter o Lucas para 2024. Mais do que caçar novos nomes, a diretoria vai trabalhar para segurar o camisa 7, que rapidamente se colocou como protagonista da vitoriosa campanha da Copa do Brasil, especialmente pela atuação no jogo de volta da semifinal contra o Corinthians, né? Acabou com o jogo, né? Caio Paulista, uma das primeiras medidas internas do São Paulo depois do título da Copa do Brasil foi buscar a manutenção de Caio, que está emprestado pelo Fluminense e que se tornou titular na posição de lateral esquerdo. São Paulo se planeja para pagar os poucos mais de 17 milhões de reais firmados na opção de compra descrita no acordo de empréstimo. E o Caio também é visto como um reforço interno para 2024. Mas é fácil. Pega um desses empréstimos de monte aí que fizeram, pega lá e paga o Caio. Ué, compra o Caio. Ou pega um dos prêmios aí de Copa do Brasil, uma das bilheterias, só a bilheteria da final da Copa do Brasil, do São Paulo e Corinthians, do São Paulo e Flamengo, no Morumbi, que deu 24 milhões e pouco, já dá pra pagar o Caio, o preço do Caio, compra lá, tem a bilheteria aí que deu pra isso. Não é difícil não, faz frescurinha não. Quem tinha dinheiro pra comprar e pagar 13 milhões por 50% do Orejuela, né? Perdão. Quem tinha dinheiro para pagar o que pagou pro Éder, que pagou pro André Anderson, que pagou pro William, que foi jogar lá no CSA, o Éder foi ser reserva do Criciúma. Então quem tinha dinheiro para pagar todas essas coisas aí, né? Pro Rai Ramos, consegue comprar o Caio. Agora o Caio é uma coisa interessante, né? Ele era reserva do Fluminense, vaiado constantemente quando ele entrava em campo. A torcida pegava muito no pé dele. Ele veio para o São Paulo para ser lateral esquerdo, porque o Wellington tinha sido operado, o Patrick ninguém botava fé, e o Patrick estava em seleção de base, esse tipo de coisa, ninguém botava fé. O São Paulo não tinha lateral esquerdo.
Aí trouxeram o Caio meio no desespero para ser o lateral esquerdo do São Paulo. E a própria torcida, toda a torcida botou em dúvida essa contratação. Bom, um cara que era vaiado lá no Fluminense quando entrava em campo, vai trazer para cá para ser titular. E piorou ainda mais, porque o Rogério Ceni botava o Caio para jogar de ponta direita. E o Caio era uma porcaria, né? Lembram disso? Aí o Dorival, simples assim, né? Porque o Rafinha com o Rogério Ceni não era titular também, ele era reserva. Quando entrava, ficava de zagueiro ali, terceiro zagueiro, mas o Dorival fez o simples, né? Botou o Rafinha na lateral direita, o Caio na lateral esquerdo, quer dizer, lateral esquerdo é lateral esquerdo, lateral direito é lateral direito, centroavante é centroavante. Não inventa história. O Caio é uma válvula de escape de saída de jogo do São Paulo pelo lado esquerdo. O São Paulo tem no Caio o cara que inicia toda a jogada de ataque. Fundamental nessa campanha da Copa do Brasil. Assim como o Rafinha foi também. Então tem que comprar o Caio, sim. Acabou. Como tinha que renovar o contrato do Rafinha também. Ponto final, não tenha dúvida disso. E o Pato? Bom, a situação do Pato está indefinida para 2024. Ele tem 34 anos, não embalou com a camisa do São Paulo no time, dos 2 jogos da final da Copa do Brasil. A diretoria tem paciência e vai definir a situação com ele somente na reta final do ano e ainda restam 12 jogos para o São Paulo se despedir de 2023, né? Campeonato Brasileiro. David com futuro incerto, que entre os emprestados é um dos nomes que podem deixar o São Paulo no ano que vem. E o principal fator é o alto valor estipulado na opção de compra e a possibilidade remota de o Internacional aceitar novo empréstimo. Para contratar de maneira definitiva, o São Paulo precisaria investir 4 milhões de euros ou 21 milhões de reais. Uma quantia muito alta diante de outras prioridades do clube, como o Caio Paulista mesmo, na cidade financeira, né, na reta final de 2024. E tem também o fato do David estar sendo pedido pelo Rogério Ceni lá no Bahia. O Bahia é uma SAF e hoje tem grana para comprar o David, isso que o Internacional está pedindo. Agora, vamos lá, né? Mesmo que o Rogério não tivesse pedindo o David no Bahia, mesmo que o São Paulo tivesse até com algum dinheiro, pagar 21 milhões de reais no David. Se nós estamos com dificuldade de pagar 17 no Caio, que esse é titular mesmo, né? Pagar 21 milhões de reais no David tá de brincadeira. Tchau, David. Um abraço, obrigado pelo serviço prestado. Você em algum momento foi até importante para nós, mas curta o seu novo clube, não sei se é o Bahia, não sei o que é, mas eu certamente torço muito por você, não há dúvida nenhuma. Bom, eu falei sobre o Rafinha, né? Então, o São Paulo anunciou nas redes sociais dele, né? Calma, Rafinha fica para 2024. O acordo foi feito durante o final de semana. As conversas avançaram nessa segunda-feira e nessa terça-feira ele assinou um novo compromisso antes de viajar para Goiânia, onde São Paulo joga com Goiás nessa quarta-feira, né? Então, não foi dito nada, mas o Rafinha, ele já disse, assim que acabou a Copa do Brasil, que ele queria jogar mais um ano e vai encerrar a carreira dele em 2024. Está com 38 anos, vai estar com 39 anos, encerra a carreira em 2024 e deve fazer o jogo de encerramento da carreira no Bayern de Munique. Ele manifestou esse desejo, certamente deve ser algum amistoso que o Bayern deve marcar para ele poder entrar em campo e fazer a despedida dele na Alemanha. Afinal de contas, os grandes títulos, os grandes momentos da carreira, o auge da carreira do Rafinha foi jogando pelo Bayern de Munique. E certamente ele deve fazer uma despedida legal lá pra ele. O Rafinha é um baita profissional, né, meu? Cara, eu não tô nem aqui analisando o São Paulino Rafinha. Não, eu tô analisando o profissional. O cara, além de ser líder, tá jogando... quando ele veio pro São Paulo, eu falava, se ele jogar 60% do que ele jogava no Bayern, tô feliz da vida. E eu acho que ele tá jogando até mais do que 60% que ele jogava no Bayern. Essas finais da Copa do Brasil, cara, ele acabou com o tal do Bruno Henrique. Não era o Bruno Henrique o rápido, ágil e veloz ponta do Flamengo? Ele botou o Bruno Henrique no bolso. Completamente. Então eu fico muito contente. Parabéns, Carlos Belmonte. Parabéns pela renovação do Rafinha.
E acho que você deve realmente se esforçar no Lucas, já falou que vai se esforçar mesmo. No Caio, também sei que vai se esforçar mesmo. E o David, 21 milhões, sem novo empréstimo, não, acabou, né? Como o Erisson, sem novo empréstimo, acabou. Não tem que ficar, não tem. Não é, o Erisson, infelizmente, excesso de contusão, excesso de mais uma coisa. Ele voltou a ser relacionado pelo técnico Dorival Júnior, viajou com a delegação para Goiânia. Se recuperou de uma lesão na coxa que foi sofrida no jogo contra o Bahia no fim de julho. Vai ter os jogos finais da temporada para convencer o São Paulo a mantê-lo no elenco para 2024. Ele está emprestado pelo Botafogo até dezembro. Sofreu com contusões que o permitiram atuar apenas 9 vezes com a camisa do São Paulo. Fez 2 gols. O São Paulo também vai observá-lo porque precisa saberá de um atleta para a reserva do Caleri no ano que vem. Seria mais fácil para a diretoria, claro, segurar o Erisson do que ir atrás de um outro jogador no mercado, um novo reforço, né? Ele passou por cirurgia no tornozelo, só volta em janeiro. Aliás, o Caleri, né, passou por cirurgia no tornozelo, só volta em janeiro. Então precisa de um cara para o lugar dele ali, né? Além do Erisson, o Gabriel Neves também está de volta à delegação após ter sido desfalque contra o Vasco por um trauma na coxa. Rafinha e Beraldo cumpriram suspensão na última rodada, devem ser titulares. Provável time do São Paulo contra o Goiás. Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio. Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato, Rodrigo Nestor, Lucas e Luciano. Esse é o provável time do São Paulo. O Dorival, ele vai ter quase um time de desfalques, né, por conta de contusões ou outras coisas, tipo convocação de seleções, esse tipo de coisa, né? Nessa terça-feira, vamos pegar aqui o boletim do Departamento de Comunicação do São Paulo. O São Paulo encerrou nessa terça-feira a preparação para enfrentar o Goiás na quarta, 21h30 em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro. O Dorival Júnior deve ter pelo menos 10 desfalques para o confronto. Após o vídeo exibido pela comissão técnica, o treinador fez um trabalho tático posicional com os atletas, seguido de ensaio de bolas paradas. Para a parte do grupo, houve ainda um exercício técnico em espaço reduzido. Caleri, que realizou cirurgia no tornozelo direito na Argentina e voltou ao Brasil para seguir recuperação no Refis, lidera a lista de baixas, que ainda deve ter Arboleda, Galopo, Igor Vinícius, Marcos Paulo e Moreira, lesionados. Outras 3 ausências são de Patrick, seleção brasileira sub-23, Rames Rodrigues, seleção colombiana, Ferrarese, seleção venezuelana, Natan suspenso, fecha a lista. E tem o Arboleda também, que está na seleção do Equador, não esqueçam disso. Então é isso. A gente está falando do Luciano jogar com o Lucas, que é o mais provável no ataque do São Paulo para essa quarta-feira, mas tem o David, o Juan e o Pato, né, que correm por fora. Juan, eu não sei, eu infelizmente não consigo ver nenhum tipo de qualidade no Juan. Eu não consigo ver o Juan jogar e me mostrar qualidade. Eu sinceramente gostaria de ver o Pato, ter um pouco mais de chance pro Pato, saber, mas o Pato me parece ser realmente um ex-atleta de atividade. A minha dúvida fica como é que o Júlio Casares vai tratar da não renovação do contrato do Pato no final do ano. Porque ele anunciou o Pato como um dia histórico no São Paulo. O final do contrato vai ser um dia anti-histórico, é isso? Um dia para esquecer, é isso? Não sei, precisamos ver como é que vai ser. O dia histórico do Júlio Casares, como é que vai ter se transformado quando o Pato acabar o contrato dele, né? Eu volto já para a sequência do Jornal Tricolor na Web. Essa é a Web Rádio São Paulo. A rádio do portal que está com São Paulo. Atenção, presidente de clubes, empresários e candidatos na política. A VCPL é uma empresa de consultoria de expertise nas áreas de marketing, comunicação jurídica e financeira. A VCPL tem a receita certa para seu crescimento, sabendo encontrar seu público-alvo com muitas inovações tecnológicas. Conheça nosso trabalho em vcpl.com.br. Se preferir, agende uma reunião através do e-mail vcpl@vcpl.com.br. Você está ouvindo uma web rádio. Check. Reparou na qualidade de som? Nem emissoras em FM tem esse padrão. Hoje você pode ter sua própria emissora de rádio em sua casa. Para mostrar aos seus amigos. O que acha da ideia?
Nós, da Web Onda, estamos aqui para realizar esse sonho. Entre em contato para mais informações. Web Rádio São Paulo 07@gmail.com ou pelo WhatsApp 11 99619 4574. Repetindo, 11 99619 4574. Você sabia que ao anunciar seu produto numa web rádio está falando para todo o planeta Terra? É muito para você? E se eu disser que ao anunciar seu produto numa web rádio está falando com quem você procura e não consegue achar? Venha anunciar na Web Rádio São Paulo, temos o destino certo para você. Web Rádio São Paulo 07@gmail.com ou pelo WhatsApp 11 99619 4574. Você começa o dia muito bem informado. Jornal das 8. Entrevistas. Bom dia, Paulo, tudo bem? Informação. Impressão em 3D, entre outros. E opinião com isenção e credibilidade. Os países do Mercosul suspenderam o Paraguai. De segunda a sexta, às 8 da manhã, Paulo Pontes deixa você por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal das 8. A New Work tem mais de 3 décadas de existência e orgulha-se de ter a maior linha de ventiladores industriais do país, fabricadas sem o uso de substâncias consideradas lesivas à vida e ao meio ambiente. Nossos ventiladores têm padrão internacional de qualidade com preços competitivos. Conheça todos eles. Visite newwork.com.br ou ligue para 11 3744 3000. Repetindo, 11 3744 3000. Essa é a Web Rádio São Paulo. Rapaz do céu, por lesão grau 1 no posterior da coxa direita, Moreira foi cortado da seleção brasileira sub-23 para a disputa do Pan-Americano em Santiago do Chile. O zagueiro Miranda do Vasco foi chamado para o lugar do Moreira. Informação foi divulgada agora no final da tarde, meio da tarde dessa segunda-feira. No final de 2022, o Moreira rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele voltou a jogar no dia 2 de agosto, em partida do Paulista Sub-20. Foi promovido aos profissionais após a disputa da Copinha 2022. Disputou 11 partidas na temporada passada, antes da grave lesão. Nesse ano, ele entrou em campo apenas uma vez pelo time principal, no jogo válido pelo Brasileiro. 19 anos, lateral tido como um dos destaques da base do São Paulo. Soma convocações para seleções da base do Brasil e também de Portugal, já que possui dupla nacionalidade. Agora ele retorna para o São Paulo após o corte e vai começar o processo de recuperação no Refis Plus do São Paulo. Eu tô me... já estou me tornando repetitivo demais, né? Falar do tal do DEM, o Departamento de Excelência Médica do São Paulo, que de excelência tem para manter jogador dentro do Refis. É a excelência que tem esse departamento médico. O garoto tem 19 anos, ele não consegue jogar. Ele voltou no Brasileiro, fez uma partida improvisada do lateral esquerdo, que o Caio estava machucado, o Ayrton estava machucado, não tinha jogador para colocar. Aliás, o Ayrton estava suspenso. O Caio machucado, não tinha quem colocar do lateral esquerdo, que o Patrick estava machucado também. O Dorival botou o Moreira do lateral esquerdo, se deu bem. Esse garoto tem um futuro enorme, brilhante, se não acabarem com a carreira dele no departamento médico antes, né? E aí ele sumiu, ele jogou um jogo e sumiu. Eu questionava aqui na mesa redonda, nos jogos, nos jornais, aqui eu falava, cadê o Moreira? Cadê o Moreira? Cadê o Moreira? Cadê o Moreira? Por que não joga? Por que não joga? Aí outro dia, aí, semana passada, ele apareceu no banco. Não tinha uma explicação porque ele não jogava. Porque o São Paulo estava jogando sem o Rafinha, estava jogando o Natan e não ficava ninguém no banco, na lateral direita. Mas por que o Moreira nem no banco ficava? Alguma coisa de errado tinha. Aí ele vai para a seleção, pumba, estoura lá. Estoura de extensão de novo. Significa o que isso daí? Algo mal curado? Algum tratamento mal feito, mal realizado? Será que é isso?
Infelizmente, eu não consigo ver nada positivo nesse departamento médico de excelência, vamos falar o nome certo, Departamento de Excelência Médica do São Paulo e o Refis Plus. Não consigo ver nada de positivo. De novo, o Moreira, garoto de 19 anos, está lesionado, ele não consegue jogar, como o Igor Vinícius não consegue jogar. Também não consegue jogar. Não vou nem falar do Galo, porque já é um outro ponto, Galo outro ponto. Mas Moreira, Igor Vinícius e Valse não conseguem jogar. É impressionante, mas não conseguem jogar. Amanhã tem Jornal São Paulo 11h30, tá bom? E não tem Jornal Tricolor na web nessa quarta, porque nós vamos transmitir São Paulo e Goiás, Goiás e São Paulo. A partir de 21 horas abrimos nossa jornada esportiva, jogo 21h30, e você sabe, depois do jogo tem mesa redonda, tá bom? Salve o Tricolor paulista, amado ouvinte da Web Rádio São Paulo e amados seguidores que eu tenho nas minhas